Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Talvez até você nesta noite esteja passando por um momento difícil. E talvez o tamanho do seu momento difícil não seja o tamanho do meu momento difícil. Mas isso não importa. Porque todos nós passamos por momentos difíceis, por provas. A grande questão é que nós somos desafiados nestas horas em especial. Nós precisamos aumentar a nossa fé no Senhor. Hoje você chegou nesse lugar e Deus tem um convite para você. Para que você permita que Ele aumente a sua fé nele nos tempos difíceis. E em tempos difíceis, você precisa agarrar-se no nosso Deus. Mateus 14, 26, diz assim: quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram assustados e gritaram de medo. Fale comigo, gritaram de medo. A Bíblia diz que eles gritaram: é um fantasma! Você consegue imaginar essa cena? Eles acreditaram que fosse um fantasma, mas Jesus falou-lhes dizendo: calma, sou eu, não tenha medo. Então Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, ordena-me que vá ter contigo por cima das águas. Eu queria que você, por um momento, tentasse se colocar nesse cenário. Tentasse se colocar no lugar, em especial, no lugar de Pedro. Porque todos viram a mesma coisa. Todos viram alguém andando sobre as águas. E alguém andar sobre as águas é algo sobrenatural. Não é comum. Por isso veio medo no coração deles, por isso eles acharam que se tratava de algo estranho, um fantasma, um espírito que eles ainda não tinham visto, andando sobre as águas. E Jesus disse: calma, calma, sou eu. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, no meio do vento, no meio da tribulação, no meio do barulho que vem muitas vezes contra a nossa vida, nós estamos ouvindo uma voz dizendo: calma, calma, sou eu. Jesus sempre vai estar no meio da tua tribulação. Jesus sempre vai estar no meio das tempestades que porventura tentem assolar a sua vida, a nossa vida, dizendo: calma, sou eu, não tenha medo, não tenha medo. E Pedro então lhe responde: Senhor, se és tu. Pedro se levanta ali no meio daqueles colegas de ministério, aqueles discípulos, e ele toma uma atitude. A atitude de Pedro foi, se realmente era Jesus que estava ali, era Jesus que estava falando com eles, ele então desafia Jesus e diz: Senhor, se és tu, dê uma ordem a mim, que eu vá ter contigo por cima das águas. É uma ousadia, foi uma decisão ousada desse discípulo. E a grande pergunta é: nos momentos difíceis da nossa vida, quantas vezes você ousou clamar pelo nome de Jesus, dizer: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo. Senhor, se és tu,
podes me curar. Senhor, se és tu, pode transformar a minha família. Senhor, se és tu, pode mudar a minha história. E Jesus, tudo me faz acreditar que Jesus gosta desses desafios. E ele disse: venha, venha, pode vir. Pedro então saiu do barco e começou a caminhar, a atravessar as águas em direção a Jesus, mas quando percebeu a força do vento, ele ficou com medo. Aqui, algo aconteceu na vida desse discípulo que o bloqueou, que o neutralizou, que tentou contra a sua fé, contra a sua confiança. Até ali estava tudo dando certo. Muitas vezes as pessoas, elas se apegam a Deus, elas começam a caminhar com Jesus, tudo está dando certo, elas estão andando sobre as águas, elas estão vivendo uma nova história, mas em algum momento, quando elas começam a ver à sua volta o barulho que se faz ao seu redor, quando elas permitem que o medo tome conta dos seus corações, imediatamente elas são neutralizadas e elas passam não mais a olhar para Jesus, mas elas começam a olhar e ver que as coisas não vão bem. E Satanás muitas vezes aproveita desse momento para dizer para as pessoas: olha, depois que você começou a buscar a Deus, observe como as coisas, ao invés de melhorarem, ficaram mais difíceis. É assim com todos. Todo aquele que se posiciona em querer andar com Deus e viver uma nova história, saiba que em uma hora ou outra você vai passar por uma experiência como essa, aonde você vai ser desafiado a continuar olhando para Ele, ou você vai ser neutralizado pelo medo, pelo espírito do medo. Quando percebeu a força do vento, ficou com medo. Toda vez que nós olharmos e percebermos a força da oposição, a força do nosso oponente, a força do nosso inimigo, somos neutralizados. Essa semana Deus trouxe uma palavra ao meu coração. E eu agarrei aquela palavra. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso inimigo, e o inimigo da fé em Deus é Satanás. O inimigo dos que creem em Deus é Satanás, é o diabo, é o pai da mentira. Esses nomes é todos dirigidos a um único ser, o nosso inimigo espiritual. Satanás muitas vezes ele vem na nossa vida para se tornar grande, ele se coloca como um gigante diante de nós, ele se coloca e se posiciona como sendo alguém poderoso, alguém que tem poder. Pois eu quero te dizer uma coisa, pense comigo, a figura de uma pessoa, por exemplo, um policial que exerce o seu trabalho. Quando ele está trabalhando, ele está fardado, e ele está exercendo ali o seu trabalho, e ele percebe, como policial, como alguém ali que está procurando fazer a coisa correta, manter a coisa correta, e chega alguém que está infringindo a lei, e esse policial, com somente um sinal que ele faça, aquela pessoa, não importa quem ela seja, ela pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, quando ela vê aquele sinal, imediatamente ela para. Pode ser um juiz do nível e do grau mais alto de uma corte, ele precisa parar. E aí é que está a diferença entre você que conheceu a Jesus Cristo e o seu oponente, ou seja, o seu inimigo espiritual, Satanás,
A diferença é essa: Satanás pode ser aquela pessoa que se sente o mais poderoso do universo, mas quando ele está diante de um filho de Deus, de um filho do Senhor Jesus Cristo, restaurado por Jesus, e quando nós fazemos apenas a manifestação de um sinal, ele tem que obedecer e parar imediatamente, e assim acontece. Sabe por quê, querido irmão? Porque a diferença entre ele e você é que você foi remido pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos garante a autoridade contra espíritos das trevas. Nós temos a autoridade no nome de Jesus de paralisar o nosso oponente contra a nossa vida. Ele pode se posicionar como o mais poderoso, mas quando ele olha para você e ele vê que você está uniformizado, ele vê que tem sobre você um revestimento, ele vê que você tem uma autoridade, ele vê que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, então imediatamente ele tem que parar contra a sua vida. Satanás se levanta para pôr medo, para nos neutralizar, e Jesus estava ensinando exatamente isso a Pedro e aos discípulos, porque quando Pedro percebeu a força do inimigo, percebeu a força do gigante, percebeu a força do vento, ele ficou com medo, e quando começou a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor! E imediatamente Jesus tomou-o pela mão e disse-lhe: com pouca fé você tem, Pedro, por que você hesitou, meu filho? Pouca fé. Quando temos pouca fé, nós hesitamos. Quando nós temos pouca fé, nós permitimos o medo vir contra nós. E eu quero te dizer uma coisa: o medo é uma fé, guarde isso, o medo é uma fé negativa. Diga comigo: medo é uma fé negativa. Porque Pedro, naquele momento, ele acreditou nas circunstâncias, e ele começou a afundar. Ele começou a ver, ele começou a perceber que ele estava perdendo o controle, perdendo as forças. Ele estava agora longe, não estava conseguindo alcançar Jesus, que continuava sobre as águas. O medo é uma fé negativa, ou uma fé equivocada na vida de muitas pessoas. É acreditar no poder do inimigo, como eu já disse, ou no poder das circunstâncias. É você pegar o relatório que está à sua volta, o relatório do mundo. As coisas não vão bem. A economia não está bem. O desemprego vai começar a aumentar novamente. As pessoas estão falando isso. O médico disse isso. O médico deu este aval. Ele falou estas palavras sobre a minha vida. O médico falou sobre isso, sobre esta enfermidade na minha vida. Muitas vezes nós pegamos o relatório desta maneira, ou talvez de pessoas, como eu mencionei aqui, com algum tipo de autoridade, e nós passamos a acreditar neles, antes de acreditar no que Deus diz sobre a sua situação. O que você precisa fazer é perguntar: o que é que Deus pensa sobre a minha situação? O que é que a palavra de Deus fala sobre a minha situação nesse momento? Não podemos dar ouvidos, não podemos olhar para o medo. Mantenha, querido irmão, mantenha a sua fé bem direcionada, ou seja, direcionada e focada em Deus e em suas promessas. O que é que Deus tem falado a meu respeito? O que é que Deus tem prometido na sua palavra para mim? Portanto, medite, fale, acredite de coração em tudo que Deus diz em sua palavra sobre você. Amados, a fé
ela é delicada, muito delicada. Pode ser afetada de um momento para o outro na nossa vida. A fé na sua vida pode ser afetada a qualquer instante. Jesus disse para aquele que naquele momento estava afundando, Ele disse para aquele que estava acreditando no medo, que estava acreditando nas circunstâncias por fração de segundos, Ele disse para aquele que estava ali se vendo já afogando, em frações de segundos, Jesus disse: venha. Primeiro, quando Pedro diz para ele: Senhor, me mande ir até o Senhor. Olha que homem cheio de fé. E lá vai Pedro. Pedro toma uma posição, desce do barco e ele vê que ele está sobre as águas. O texto não fala em detalhes, mas eu imagino que Pedro está ali sem tocar nas águas. E ele começa a dar passos, começa a andar sobre as águas, e ele está se aproximando de Jesus. Mas na realidade Pedro estava seguindo um comando, Pedro estava seguindo uma palavra, Pedro estava seguindo a palavra de Jesus. E isso, enquanto Jesus disse para ele: venha, aquilo estava produzindo dentro dele um milagre. E é assim que nós precisamos andar. Nós temos que estar diante do Senhor e entender o que o Senhor está falando conosco. Nós temos que dar ouvidos para o Senhor e não dar ouvidos para o medo. Enquanto Pedro ficou olhando para Jesus, obedeceu o comando de Jesus, ele estava ali vencendo aquela tempestade, ou seja, aquele vento. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, diga para a pessoa que está ao seu lado: quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele olhou para as circunstâncias e ele começou a afundar, porque teve medo. Não tire os olhos de Jesus. A nossa fé pode mudar em fração de segundos. É muito rápido você ter fé, você tomar uma decisão como Pedro, e ao mesmo tempo, imediatamente, depois de alguns segundos, você estar afundando. É um exercício. Caminhar na fé é um exercício, é uma disciplina. Certa ocasião, esse mesmo apóstolo, esse mesmo discípulo, Pedro, ele disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda tentando pescar peixes e nós não pescamos nada, Jesus. Trabalhamos a noite toda, fizemos de tudo que sabíamos, mas não pegamos peixe algum. Mas como o Senhor está dizendo para mim lançar as redes sobre a tua palavra, Senhor, por causa do teu comando, Senhor, por causa da tua voz, Senhor, porque o Senhor está falando, eu lançarei as redes, eu vou caminhar nesta fé. E a Bíblia diz que eles pescaram, tiveram ali a maior pescaria que eles já tinham feito em toda a sua vida naquele momento, simplesmente porque ele ouviu a palavra de Jesus, ele acreditou em Jesus, ele tomou uma decisão de estar ao lado de Jesus, e tudo mudou. Após esse passo de fé, tanto Pedro como os demais discípulos, aqueles pescadores, eles presenciaram um dos milagres mais significativos que nós vemos na palavra de Deus, que foi esse. E que certamente, embora a Bíblia não fale, mas muitas vezes Pedro se lembrava daquele dia, quando ele teve aquele encontro com Jesus. Interessante, irmãos, que Pedro, quando ele pesca nessa pescaria milagrosa, nessa pescaria da obediência, tanto nessa pesca como quando ele está caminhando sobre as águas, note, são dois momentos completamente diferentes. Ele está ouvindo a voz do Senhor e voltando a pescar. Estavam cansados, tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada, agora eles estão chegando com os seus barcos na praia, e Jesus disse: volte e lance a rede do outro lado. E ele disse: Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor está falando.
E ele fez e o milagre aconteceu. Agora Pedro está caminhando pelas águas. Mas note uma coisa, tanto na pescaria, tanto no momento em que ele está andando nas águas, você não vê Pedro orando. Você não vê Pedro orando. Pedro não disse: Pai, por favor, eu peço que o Senhor me ajude a pescar uma multidão de peixes. Quando Pedro está descendo do barco, você não vê Pedro orando, dizendo: Pai, eu peço que o Senhor me ajude a andar sobre as águas, para que eu não afunde e eu não morra afogado. Você não vê Pedro em nenhuma das duas situações orando para Deus, orando para Jesus. Não, você não vê isso. Simplesmente Pedro tomou uma decisão na sua vida. Ele andou pela fé na palavra e no comando de Jesus Cristo. E é isso que Deus nessa noite está dizendo a você. Tome uma posição de andar pela fé na palavra e no comando de Jesus para a sua vida. E você vai experimentar uma vida melhor do que você tem vivido até hoje. Porque é isso que o Senhor quer. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Deus fala assim, através do apóstolo Paulo: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Repita comigo: porque Deus não me deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amado irmão, hoje, nesta hora, este é o momento aonde você alcançará os seus maiores sucessos na sua vida. A partir de hoje, porque você vai sair desta inatividade e passará a colocar os seus olhos nas promessas de Deus, na sua palavra, e simplesmente eu e você, confiando no que Deus disse e tem declarado sobre nós, sobre você, você caminhará e correrá nessas palavras, avançando de modo acelerado, para que a bênção do Senhor se conclua na sua e na minha vida. Então, bênçãos, guarde isso no seu coração, bênçãos que você espera há anos na sua vida. Neste tempo, sem dúvida alguma, eu posso declarar que você poderá ver a manifestação delas na sua vida, e eu creio, porque o Senhor tem o poder para isso. Tudo isso na minha e na sua vida será possível simplesmente crendo e caminhando firme nas promessas de Deus e na sua palavra. Não olhe para as circunstâncias ou para o impossível. Não olhe. Não deixe que esta fé negativa, como naquele momento Pedro acabou tendo e começou a afundar, ou seja, o medo, os receios. Por que você está com medo sobre o ano que vem? O que te perturbas? Ó minha alma, creia em Deus. Davi olhava para a alma dele e dava comandos para a alma dele. Por que estás abatida, ó minha alma? Não é assim que você vai viver. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Não olhe para o ano 2024 como um ano de desafios. Não. Você não terá desafios, não. Os desafios já estão sob o controle do Senhor. Você vai viver a sua vida dia após dia, dia a dia,
passo a passo, confiando no Senhor, porque Ele suprirá as tuas necessidades. Ele não deixará que falte nada a você e a sua família. Todos os dias você terá alimento na sua mesa, não lhe faltará o sustento, não lhe faltará os recursos, porque o Deus que tem o poder para dar ordem a um corvo, que levou comida para o seu filho, o seu profeta, esse mesmo Deus continua vivo hoje. Ele dá ordem a quem Ele quiser para beneficiar os seus filhos. Não tenha medo. Eu não sei o que eu vou estudar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vou fazer, no que eu vou trabalhar. Você não precisa saber. Você apenas precisa confiar. Você apenas precisa crer no Senhor e depositar a sua vida nele, porque Ele vai fazer tudo o que você precisa. Lute e combata o bom combate da fé, como Paulo nos ensina. Essa batalha, irmãos, ela é uma batalha boa, porque quando nós batalhamos esse bom combate, só tem um lado que vence. E sabe qual é o lado vencedor? É o seu, é o meu, porque nós estamos com Cristo, e quando Cristo está conosco e nós estamos com Ele, nós somos muito mais do que... Ponto. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Então mude essa expressão no seu rosto, porque agora eu quero ver uma expressão de vencedora e de vitorioso. Somos mais do que vencedores. Não é o pastor que está falando isso, não é o sermão ao lado que está falando isso, mas é a palavra santa e poderosa do Senhor que nos garante isso. Jesus, que por amor decidiu compartilhar conosco a vitória através daquele sacrifício na cruz do Calvário, é esse que vai te ajudar. Olhe, caminhe e descanse somente no que Deus te disse. Quero que você fale comigo nesta hora. Olhe, caminhe e descanse. Aleluia. Declare isso todos os dias. Declare isso constantemente na sua vida, e você verá a glória de Deus.